Videoaula 4, Carteira de Ativos, Núcleo de Economia e Finanças do Instituto de Matemática da UFMS. Na aula 4, Carteira de Ativos, vamos ver o conceito de carteira de ativos, o retorno esperado da carteira, a variância e o desvio padrão do retorno da carteira, o princípio da diversificação de risco e um exemplo numérico. Carteira de ativos, definição. Sejam R1 e R2 os retornos de dois ativos. Sejam X1 e X2 os percentuais dos ativos no capital total investido. A carteira de investimentos é definida como a seguinte combinação linear: R igual X1 vezes R1 mais X2 vezes R2. Retorno esperado da carteira. Proposição 5. O retorno esperado da carteira é calculado por esperança de R igual X1 vezes esperança de R1 mais X2 vezes a esperança de R2, onde as esperanças significam os retornos esperados. Variância do retorno da carteira. Proposição 6. A variância do retorno da carteira é calculada como variância da carteira é igual x1 ao quadrado vezes a variância da carteira 1 mais x2 ao quadrado vezes a variância da carteira 2 mais 2 vezes x1, x2 vezes a covariância entre as carteiras 1 e 2. Definição: a correlação linear é a divisão da covariância pelo produto dos desvios padrões. Então, a covariância é o produto dos desvios padrões pela correlação linear. Logo, a variância do retorno da carteira é reescrita por sigma ao quadrado igual x1 ao quadrado vezes a variância do retorno 1 mais x ao quadrado vezes a variância do retorno 2 mais 2 vezes x1, x2 vezes o desvio padrão do retorno 1 vezes o desvio padrão do retorno 2 vezes ρ sigma 1, 2, que é a correlação linear. Desvio padrão do retorno da carteira. O desvio padrão do retorno da carteira é calculado por... Agora você extrai a raiz quadrada da expressão anterior. Ou, alternativamente, você substitui, no lugar da covariância, você põe a correlação linear, a segunda igualdade. Princípio da diversificação do risco. Diluição ou diminuição do risco ocorre quando o desvio padrão da carteira é menor que o desvio padrão médio das ações. Observe o retângulo abaixo. A raiz quadrada representa o desvio padrão da carteira. Esse desvio padrão ele fica menor ou igual ao desvio padrão médio da carteira. Isso ocorre porque a correlação linear é imperfeita, isto é, ρ de 1, 2 é menor do que 1. A adição de ativos dilui, ou seja, diminui o risco da carteira. Esse é o princípio da diversificação do risco. Exemplo: carteira de dois ativos. Os retornos das ações das empresas Super Tecnologia X e Lenta Y é dado pelo quadro abaixo. Qual o retorno esperado e o desvio padrão de uma carteira formada por 50% de cada ação? Vamos à resposta. O retorno esperado da carteira é 50% de 17,5% mais 50% de 5,5%, resultando em 11,5%. Este é o retorno esperado da carteira formada por 50% das ações da Super Tecnologia e das ações da Lenta.
O desvio padrão do retorno dessa carteira é, aplicando a fórmula anterior, é uma raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 0,5 ao quadrado vezes 668,75 mais meio ao quadrado vezes 132,25 mais 2 vezes o produto de meio por meio vezes menos 48,75, que é a covariância. O resultado é 13,26. Esse é o retorno, é o desvio padrão do retorno da carteira, formada por 50% das ações da super tecnologia e das ações da lenta. Observe que esse retorno é menor, observe que esse desvio padrão é menor que o desvio padrão médio da carteira, que seria de 18,68.